E sim, hoje é terça-feira. Terça-feira você já sabe, é dia. Opinião sem medo, com Ricardo Katzmann. E ele já está na área com a gente aqui para falar sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas. Esse é o tema de hoje. Quem é que não acompanhou aí os Jogos Olímpicos, né? Fica vidrado ali. Eu particularmente adoro, é um período maravilhoso. E aí a gente sempre tem aquela, né? Quadro de medalhas, colocação, Brasil em 20º. E quem faz a análise é ele, Ricardo Katzmann. Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Beleza. Que bom. Lucas, tudo bom? Bom dia. Você tá bom, velho? Bom demais. Bom dia também para todos os nossos teleweb, amigos e amigas ouvintes. Boa semana para todo mundo. Antes do programa começar, acho que pegou o restinho. O áudio captou aí, eu e Lucas aqui no nosso bate-papo. Não captou nada, porque tava desligado os seus. Já tava. Então já vamos. Vocês foram na pauta, mas o que eu julguei pro Ricardo foi o seguinte: eu tava lendo a coluna dele ontem no Antagonista. Foi no Antagonista, não foi? Isso. Em que ele começa falando de Roger Federer e depois ele vai falar de Brasil. E termina em eleição, hein? O que tem a ver uma coisa com a outra, filhão? Tem muita coisa a ver, Lucas, porque a grande questão hoje em dia, né? Como tudo é muito polarizado, tudo é muito ideologizado por todo mundo, a treta hoje é o seguinte: o Brasil foi um fiasco nessas Olimpíadas e a culpa é do governo federal, a culpa é do governo Lula. Sim. Né? E não tem nada a ver com este governo ou com o governo anterior. A coisa é muito mais complexa, né? O país não começou nesse governo, no governo anterior. O país vem desde 1500 e todos os nossos males vêm desde lá e a gente ainda não conseguiu, como nação, dar um passo adiante. A gente ainda não conseguiu se tornar uma nação desenvolvida. E aí, Lucas, o interessante é que eu estava vendo uma palestra do Roger Federer para formandos em uma universidade. Eu nem sei se isso é recente, mas foi um videozinho que eu assisti há poucos dias. E muito interessante, me chamou a atenção, porque ele diz o seguinte: ele disputou mais de 1.500 partidas oficiais. Ô, louco. Venceu 80% mais ou menos dessas partidas. Mas ele conquistou, olha que interessante, Raj, só, entre aspas, 54% dos pontos que ele disputou. O que ele estava mostrando é que no esporte de alto rendimento, no tênis profissional, cada ponto conta muito, cada detalhe conta muito. Aquela dupla falta que ele comete num jogo, que pode parecer boba, ela pode ser decisiva no final da partida e implicar num campeonato de Grand Slam ou não. E aí, quando ele falou aquilo, e dentro dessa polarização, dessa polêmica toda do Brasil, é que me chamou a atenção, Lucas, no esporte olímpico, né, que é um esporte de alto rendimento, décimos de segundo, milésimos de segundo conta muito. A gente teve a final de 100 metros rasos, eu não sei se você viu, Carol, um negócio maravilhoso. Todo mundo chegou praticamente empatado. A diferença entre o primeiro e o segundo foi de 0,1 ou 0,2 milésimos de segundo. O olho humano pisca 5 vezes mais lento do que isso. Então, o que ele quis dizer? Que cada ponto conta muito no esporte de alto rendimento, quando a competição é muito acirrada, e eu faço essa analogia com o esporte olímpico, porque décimos de segundo que garantem uma medalha olímpica, ou a medalha de ouro, a de prata, ou a de bronze, isso significa um passado, tem um histórico por trás disso. O pessoal gosta de usar um termo meio metido à besta, background. Tem um background para trás disso, um background para trás, é claro, né? Que é para trás. Não dá para a gente comparar um atleta brasileiro, por mais esforçado que ele seja, com um atleta americano, com um atleta canadense, com um atleta chinês, porque também é muito esforçado, que teve condições, desde que nasceu até agora, muito melhores. Não dá para você comparar um atleta que teve subnutrição na infância com um atleta que é bem alimentado desde então. E aí talvez esses décimos de segundo que vão para um, que faltem para outro, adivinham disso aí, de um passado. Então a coisa é estrutural. E no final, como que eu fecho? Que da mesma maneira que cada ponto para o Federer sempre valeu a pena, sempre resultou na vitória ou não, eu digo que o Brasil só vai se destacar como uma potência nos esportes, como uma potência olímpica, o dia que a gente for um país desenvolvido. E nesse aspecto, assim como cada ponto para o Federer vale, cada voto nosso vale. Porque a gente só vai se desenvolver se a gente eleger governantes decentes, senão, nada feito. Ô, Ricardo, você falando sobre essa questão de considerar a trajetória toda do atleta, né? Realmente, eu fiquei pensando, a gente que acompanhou, por exemplo, a performance, o desempenho maravilhoso da Rebeca Andrade na ginástica, e que todo mundo se emocionou, né? E ela hoje é a maior medalhista olímpica, a atleta com mais medalhas do Brasil.
Isso tudo é muito marcante, é muito emocionante. E a mãe dela que estava presente lá, né, assistindo nas arquibancadas o desempenho da filha, mãe da Rebeca, que foi mãe solo de vários filhos, que tem uma história de São luta. 6. Sim, na verdade, são 8. Tem 5 do primeiro casamento. Pra mim ela tinha 5 irmãs, ainda tem outros, né? Ainda Você tem vê. outros também. E é uma história muito de luta. E aí, o que muita gente vai valorizar, ele fala, nossa, olha que história de superação, olha que maravilha. E realmente eu penso, a mãe dela, do esforço que fez pra Rebeca estar onde está hoje, ela tem que ter muito orgulho ali mesmo. Eu também sou filha de mãe solo e minha mãe também fez um esforço imenso para que hoje eu esteja aqui falando para tanta gente. Porque se não fosse o esforço dela em procurar bolsa na escola, em me colocar para fazer prova aqui e ali, talvez eu não chegasse, não tivesse essa oportunidade que eu tenho hoje. Então eu fico me identificando com essa história, claro, não sou nenhuma campeã olímpica aqui, mas eu fico imaginando o orgulho da mãe da Rebeca ao ver a filha chegar no lugar mais alto do pódio, ao escutar o hino nacional do Brasil ali, né, na França, em Paris, com todas aquelas pessoas aplaudindo com a bandeira. Mas existe um ponto aí que a gente tem que colocar e que é muito importante para a gente refletir como sociedade, que a gente não pode romantizar esse tipo de história. Porque para a Rebeca chegar onde ela chegou, a mãe dela passou por muita coisa e a família dela também. A mãe, que era empregada doméstica, deixava o vale transporte, deixava o dinheiro da condução para o irmão levar a Rebeca para o treino e ela ia a pé para o trabalho. Aí chegou um momento que isso não deu mais e aí a Rebeca andava 7 quilômetros para chegar no ginásio para participar de um projeto social. O irmão, percebendo que ela chegava cansada, vendeu latinha, vendeu papelão e comprou uma bicicleta para levar a irmã. E a Rebeca chegou onde chegou. E isso, claro, é sim uma história de superação. Mas para a história da Rebeca, quantas outras meninas ficaram para trás, quantos outros meninos ficaram para trás e que tinham um talento incrível e que deveriam ter oportunidade desde criancinhas de conseguirem acesso ao esporte sem precisar desse tipo de esforço? Quantos talentos a gente tem escondidos que a gente não está vendo? Porque a gente não tem estrutura para todos, porque a gente não tem aquela igualdade, a condição. E aí eu falo, será que se a Rebeca tivesse tido uma condição favorável desde criança, ela não precisasse andar 7 quilômetros para chegar na arena, será que hoje ela não seria muito melhor do que a Simone Biles, que ela já superou com o esforço dela? Mas será que ela não precisaria fazer nem esforço? Que a Simone estaria ali em segundo lugar e a gente fala, gente, a Rebeca é um fenômeno, porque ela é um fenômeno. Mas ela tem uma história. E a Simone Biles também tem uma história de superação também, né? Cresceu em orfanato, enfim. Mas é isso, a gente não pode romantizar e achar bonito isso. A gente tem que cobrar para que nenhuma criança, nenhum menino, nenhuma menina passe por isso tudo para conseguir ocupar ali o lugar mais alto do pódio. Carol, todo esporte de alto rendimento, toda competição desse nível exige, talvez seja a maior qualidade, a maior capacidade dos atletas, seja isso, seja o esforço pessoal, a superação pessoal. Tem uma entrevista interessantíssima, histórica, do Muhammad Ali. Eu acho que vocês nem sabem quem é, né? Muhammad Ali? É. Tá louco, velho. Vocês estão muito novinhos. Flutua como uma borboleta e pica como uma abelha. Foi um dos maiores, se não, né, talvez, a meu ver, tá, depois do Mike Tyson, o maior boxeador do mundo. E em uma entrevista histórica, quando pergunta para ele qual que era a grande qualidade, Carol, ele fala que a maior qualidade dele foi sempre resistir às festinhas. Quando todo mundo ia para bebedeira, ia para balada, ele ia dormir 9 horas da noite porque no dia seguinte ele tinha treino. O esporte de alto rendimento exige essa superação. Não é só a Rebeca. E por mais que ela tenha sofrido muito mais do que atletas que nasceram, atletas de potências olímpicas de países desenvolvidos, que nasceram em lares estruturados, que tiveram boa educação, boa saúde, boa alimentação desde cedo, por mais que ela tenha tido isso, todos esses atletas também abdicaram da sua infância, da sua adolescência e de parte da sua juventude para chegar onde chegaram. A grande questão, que aí, Lucas, ontem no Tox foi um programa espetacular, eu sugiro para quem não viu, vai lá no canal do YouTube da 98 e assista, um debate quentíssimo meu, do Luiz Fernando do Paulo Leite, sobre isso. E é essa tese que eu defendo, que o Brasil não tem que se preocupar, neste momento, em ser uma potência olímpica. A gente tem que ser um país desenvolvido. Cumprida essa missão, aí sim a gente começa a se preocupar com coisas adjacentes. Ah, Ricardo, as coisas não são excludentes, elas podem ocorrer simultaneamente. Deveriam, poderiam. Mas as nossas necessidades nos campos sociais e econômicos são tão maiores que não dá para a gente poder concentrar esforços ou entrar num debate
O governo deveria investir mais, as empresas deveriam investir mais, deveria haver incentivo fiscal para atleta. Gente, deveria ter isso tudo para educação básica, deveria ter isso tudo para saneamento básico. A gente mora num país em que 52% dos lares não contam com água e esgoto tratado. Como que você vai querer exigir que, por mais esforço as rebecas desse país tenham, briguem em igualdade de condição com o canadense, que nunca pegou um verme na vida? E repito, esse verme talvez faça diferença dos 12º à frente. Equilíbrio emocional, gente, você quer comparar a situação de atletas que têm estabilidade emocional com atletas que não têm? Aí você fala assim, Simone Biles veio porque foi o Luiz Fernando que trouxe isso à tona, né? A Simone Biles veio de um lar totalmente desestruturado. Você não pode resumir a uma atleta, você tem que pegar a média. Numa delegação de 2, 3, 4 mil atletas, americanos, ou franceses, ou chineses, ou japoneses, estamos falando de democracias de países desenvolvidos, tá? Sim. Quando você pega isso aí, você puxa a média, não tem nenhum quesito que vai ser inferior ao nosso, ao contrário. Porque é a característica dessas nações. Nesses 15 países, essa foi uma matéria que saiu ontem, se eu não me engano, no UOL, dos 15 países mais vencedores, que mais medalhas tiveram nas Olimpíadas desse ano, o Brasil é o último lugar em PIB per capita. A Noruega, Raj, historicamente, é o país em relação à sua população com o melhor rendimento olímpico. Só que a Noruega é também um dos 3 países com maior IDH, com Índice de Desenvolvimento Humano. Tudo está interligado. Seguindo inclusive para ficar na metáfora da Olimpíada aqui, o Brasil está sempre competindo metros atrás, né, na corrida. Você está sempre competindo com peso no tornozelo. Isso! O Dawson aqui comentando no nosso WhatsApp falou: incentivo ao esporte tem que ser política de Estado. Precisamos melhorar muito os nossos políticos para isso acontecer. Eu acho que, complementando o que o Dawson falou aí, um pouco do que você disse, o buraco é mais embaixo, né, Ricardo? Muito mais, ele tem razão. É política de Estado, mas, Dawson, essa política de incentivo ao esporte, que é importantíssima e deveria sim ser política do Estado, como você está falando, mas mais importante ainda deveria ser política do Estado a educação, o saneamento básico. Porque não adianta, Dawson, você investir no esporte e falhar nessas outras áreas. Porque todo investimento que você vai fazer no esporte, lá na frente, como o Raj acabou de falar, tem uma bola nos pés de cada corredor. E se não tiver nos pés, está na cabeça. Porque o equilíbrio emocional no esporte de alto rendimento conta muito. Eu ouvi uma entrevista da Rebeca falando que ela estava muito incomodada, que ela não estava conseguindo dormir na véspera de algumas competições. E ela não entendia aquilo porque ela se sentia muito bem preparada. Nos treinos, ela performava muito bem, ela estava segura do todo o trabalho dela e ela não conseguia dormir. Que aí ela conversou, ela ligou para a psicóloga dela, ela faz terapia há muito tempo. E olha que interessante, né? Quantos atletas brasileiros têm condições de ter um acompanhamento psicológico? Quantos? Agora vai pegar um atleta canadense para você ver se todos eles não têm, e desde a tenra idade. Então ela conversando com a psicóloga dela, ela bateu um papo, ela disse que só precisava colocar aquilo para fora e começou a dormir bem. Então o buraco é mais embaixo, sim. E é nesse aspecto que eu não contrario o que o Dawson falou, mas que eu insisto, é importante que a gente tenha políticas de Estado anteriores a essa, porque senão não vai adiantar, gente. Pode falar, Lucas. Não, nesse contexto aí, a medida provisória editada pelo presidente Lula, que isenta os prêmios, muito pouco ou quase nada, eleitoreira, eu achei muito reativa, no sentido, todo mundo reclamou, não, então vamos liberar os prêmios. Mas parece que se encerra só nisso, não se amplia o debate. Isso é duplamente perverso. Primeiro, por esse aspecto, que a eleitoreira não produz efeito nenhum. E segundo, porque concentra renda. Porque segundo, vai de encontro a tudo que o ministro dele, Fernando Haddad, fica reclamando. E aí, já entrando no campo da política, o governo Lula fica reclamando da tributação no Brasil, dizendo que não se tributa, mas ele é o primeiro, ele é o recordista em desonerações fiscais. Essa é mais uma, porque a Rebeca, eu não sei agora o valor, mas eu talvez esteja enganado, mas não estou. Ela acumula, eu não sei se esse ano ela acumulou no passado, mais de 3 milhões de reais em prêmio. A Rebeca não merece isenção fiscal, ela não precisa de isenção fiscal, como o Banco do Itaú não precisa, como a Volkswagen não precisa. Quem precisa de incentivo fiscal é quem não tem dinheiro.
Quando você tira, você faz renúncia fiscal de pessoas mais ricas, que é o caso da Rebeca e desses atletas olímpicos, ali não tem ninguém pobre, ali todo mundo pertence a pelo menos aos 2, 3% mais ricos do Brasil. Quando você desonera, quando você faz renúncia fiscal para esse pessoal, você está cobrando de alguém, Lucas. E você está cobrando do conjunto da sociedade. O imposto que a Rebeca não vai pagar é o imposto que o pãozinho da padaria, o pobre, vai pagar. Tá errado, gente. E aqui não tá um cara que está defendendo imposto, não. Eu detesto imposto. Para mim, imposto é muito alto, tinha que reduzir tudo. Eu Mas acho tem que que isso é ter muito pelo critério. emocional, né, Ricardo? Porque a gente fala, a gente acompanhou com emoção e viu os atletas, e a gente vê uma história, por exemplo, como a dela, de superação. Ela está recebendo só nessa edição das premiações, né, da Olimpíadas de Paris, R$826 mil. Então, quer dizer, ela merece, mas tantas outras pessoas Ela merece ganhar o dinheiro. Exato, mas ela eu quero não dizer merece assim, não se a gente pagar for olhar imposto. pelo aspecto emocional, eles merecem receber, merecem, mas todo mundo mereceria Merece ganhar também. dinheiro. Agora E aí, tem o que pagar a um gente imposto, mereceria? como qualquer Era um. ter o investimento bem feito desse imposto Carol, que a gente paga, a né? isenção de imposto de renda hoje, para um trabalhador não pagar imposto de renda, a tabela, a primeira linha de corte, se eu não me engano, são R$2.600. Então, uma pessoa que ganha R$3 mil de salário já paga imposto de renda. Eu acho que o piso nacional de enfermagem está em torno de R$4 mil. Significa que o enfermeiro ganha R$4 mil e paga imposto de renda. Esse enfermeiro não mereceria isenção fiscal? A Rebeca mereceria, mas esse enfermeiro não, gente? Por esse conceito do merecimento, vamos lá, Então- profissionais de saúde na pandemia, as pessoas que, né, enfim, muita gente Percebe? iria merecer, mas a gente precisa arrecadar e cobrar que isso seja investido e que a gente tenha esse retorno no dia a dia de todo mundo, pra gente ter, claro, um Brasil aí igual pra todos, né? Ricardo Kertz, uma coluna Opinião Sem Medo, toda terça-feira com a gente aqui na segunda edição do Central 98. Ricardo, o tempo esgotou aqui, foi bom o debate, mas acabou. Até semana que vem. Passa muito rápido. Até semana que vem. Obrigado, Carol. Obrigado, Raj. Tamo junto. Obrigado pra todo mundo. Um beijo. Boa semana, pessoal.